E quando tudo parece ter acabado, por que a Bíblia começa de novo contando nomes? Pode parecer estranho, depois de vermos a queda de Jerusalém, a destruição do templo e o povo sendo levado cativo. Agora entramos em um livro que começa com genealogias. Mas isso não é um retrocesso, é um recomeço. Porque Deus não trabalha apenas com acontecimentos. Ele trabalha com gerações, com histórias, com continuidade. Hoje começamos o primeiro livro das Crônicas, capítulos 1 a 7. E antes de entrarmos nos nomes, precisamos entender a transição entre segundo livro dos Reis e primeiro livro das Crônicas. E antes de começarmos, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se essa mensagem fizer sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando a série Leitura Bíblica em um ano. Olá, queridos, a paz do Senhor. O segundo livro dos Reis termina com um cenário de destruição. Jerusalém caída, o templo destruído, o povo levado para a Babilônia. Mas o primeiro livro das Crônicas foi escrito depois desse período, com um propósito diferente. Enquanto Reis mostra a queda, Crônicas mostra a identidade. É como se Deus estivesse dizendo ao povo: vocês podem ter perdido a terra, o templo, a estrutura, mas não perderam quem vocês são. E então o livro começa do início. Capítulo 1. Ele volta até Adão. Sim, o começo da humanidade. Passa por Sete, Enos, Noé e segue pelas gerações. Vai mostrando as nações que surgiram, os povos que se espalharam. Depois passa por Abraão e aqui começa a focar na linhagem da promessa: Isaque, Jacó e então os filhos de Jacó, que formam as tribos de Israel. Isso não é apenas uma lista de nomes, é uma linha de continuidade. É Deus mostrando que, mesmo depois de tudo o que aconteceu, a história não foi interrompida. No capítulo 2, o foco começa a se estreitar. Agora entra a tribo de Judá. E aqui vemos nomes importantes: Pérez, Esrom e mais à frente Davi. Isso é fundamental, porque a linhagem de Davi representa a promessa de Deus, mesmo com o reino destruído. A promessa ainda está de pé. Deus não esqueceu o que falou. No capítulo 3, vemos especificamente a descendência de Davi, seus filhos, os reis que vieram depois até o período do exílio. Isso conecta diretamente com o que vimos em Reis. Mostra que, apesar das quedas e dos erros, a linhagem continuou. No capítulo 4, ainda vemos detalhes das famílias de Judá e também da tribo de Simeão. Aqui aparece uma oração que ficou muito conhecida, a oração de Jabes. Ele clama a Deus por bênção, expansão e proteção. E o texto diz algo simples, mas poderoso. E Deus atendeu ao seu pedido. Em meio a tantas genealogias, vemos que Deus continua ouvindo orações individuais. No capítulo 5, vemos as tribos do lado leste do Jordão: Rúben, Gade e metade de Manassés. E aqui aparece um padrão interessante. Quando essas tribos confiaram em Deus, venceram batalhas. Mas quando se afastaram, foram levadas cativas. Ou seja, a história se repete. Obediência traz direção, desobediência traz consequência. No capítulo 6, temos a linhagem dos levitas. E isso é muito importante, porque os levitas eram responsáveis pelo serviço no templo. Mesmo com o templo destruído naquele momento histórico, Deus preserva a linhagem sacerdotal. Isso aponta para o futuro. Mostra que o culto, a adoração ainda seriam restaurados.
Deus já estava preparando o caminho. No capítulo 7, vemos outras tribos: Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim, Eiser, cada uma com sua história, suas famílias, suas marcas, algumas com crescimento, outras com perdas, mas todas fazem parte de um mesmo povo. Ao longo desses capítulos, pode parecer que estamos apenas lendo nomes, mas na verdade estamos vendo algo muito mais profundo: continuidade, identidade, propósito. Deus estava lembrando ao povo: vocês não são apenas sobreviventes, vocês são parte de uma promessa. E essa é a grande transição entre o segundo livro dos Reis e primeiro livro das Crônicas. De um cenário de queda para uma reconstrução de identidade, de um fim aparente, para um novo começo baseado na origem. E a pergunta que fica é: você tem se definido pelas suas perdas ou pelaquilo que Deus disse sobre você? Porque mesmo quando tudo parece destruído, Deus ainda está escrevendo a sua história. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar quem é em Deus. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da série Leitura Bíblica em um Ano. Que Deus abençoe sua vida.